Amém. Nós vamos continuar aqui a meditar no livro, na epístola de Tiago, no capítulo 5. Hoje vamos ler dos versos 7 ao 11. Você pode abrir sua Bíblia. Diz assim: portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e perseverança diante do sofrimento. Chamamos de felizes os que suportaram aflições. Ouvistes sobre a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus bendito e gracioso, obrigado pela Tua presença e obrigado pela Tua palavra que nos foi dada. Pedimos a Ti que fale conosco por meio dela e que Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento para que possamos compreender. Que as nossas mentes e os nossos corações sejam iluminados, a fim de que possamos nos ajustar ou sermos ajustados à Tua vontade e à Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Depois de Tiago, ter falado tão duramente, contra o amor à riqueza, principalmente o amor à riqueza, Talvez alguns tenham ficado aliviados, porque Deus não vê o fato de alguém ser rico como pecado, ou como um erro, E então você buscar a prosperidade, uma prosperidade financeira, buscar uma prosperidade até mesmo intelectual, não é pecado. Na verdade, a Bíblia até nos incentiva a isso, a nós crescermos e nos desenvolvermos em todas as esferas da vida. Entretanto, nós não podemos confiar e nem colocar o nosso amor nestas coisas, porque essas coisas passam e vão embora, são como ferrugem. Mas agora, depois de Tiago ter falado com os ricos, opressores, que estavam ali apertando de forma desumana aqueles que trabalhavam para eles, ele se volta agora para os irmãos, ele se volta novamente para a igreja, E o grande desafio que Tiago apresenta nesse trecho é justamente o exercício da paciência como expressão de fé no meio dessa opressão, no meio das dificuldades, no meio das lutas, Então, após a sua indignação, com os ricos exploradores, ou com a exploração dos ricos, Tiago faz ele começa aqui com 3 recomendações que são muito importantes para os irmãos. Nos versos 7 e 8, ele fala para os irmãos: irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E ele complementa isso: fortalecei o coração. A segunda grande recomendação de Tiago está no verso 9, quando ele diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, não murmurem. A terceira recomendação, no verso 10, que também se estende para o 11, ele diz que ele usa os profetas, para mostrar para os irmãos que eles deveriam ter os profetas, que falaram em nome do Senhor, como exemplo dessa paciência e dessa perseverança, Ou seja, não desprezem o que aqueles, que falaram fielmente em nome do Senhor e da parte de Deus. Nós não podemos desprezar. Ele não está falando simplesmente de profecias do que iria acontecer, mas a gente vai ver daqui a pouco que ele abre bastante esse leque, mostrando que
não são somente aqueles que escreveram, né, os profetas que deixaram alguma coisa escrita, mas todos aqueles que de alguma forma falaram da parte de Deus, né? E também vemos nesse trecho algumas ênfases que Tiago dá. Ele dá, evidentemente, né, a ênfase na paciência. Ele fala 5 vezes nesse pequeno trecho sobre paciência. Ele usa a palavra paciência, né? Uma vez no verso 7, 2 vezes no verso 7, e uma vez no verso 8, uma vez no verso 10, uma vez no verso 11. Né? E ele também fala no verso 7 sobre a vinda do Senhor. Né? E a vinda do Senhor é o ponto central de tudo aquilo que Tiago está falando nesses versos que nós lemos, né? No verso 8 ele também fala da vinda do justo juiz, né? Primeiro, na verdade, no verso 8 ele fala que esta vinda está próxima, e no verso 9 ele vai falar da vinda do justo juiz, que ele já está às portas. E essa ênfase no justo juiz traz, o propósito de Tiago é trazer um alívio também, e fortalecer a esperança dos irmãos, porque eles estavam sofrendo injustiças ali. E por sofrerem injustiças e não verem imediatamente, né, uma justiça sendo feita em favor deles, isso trazia uma certa apreensão aos seus corações. Mas Tiago diz: olha, o justo juiz está às portas. Então tenham paciência, esperem, porque o justo juiz, ele está vindo. E Tiago, com isso, então, traz uma visão, a gente vê dos versos 7 ao 11, ele traz uma visão de futuro. E nessa visão de futuro, né, ou seja, a vida do Senhor, Jesus está voltando, o juiz está às portas, né, a vinda do Senhor está muito próxima. Com tudo isso, com esta visão, ele molda, né, e determina, né, a maneira como a igreja deveria lidar com as questões presentes. A igreja deveria lidar com as questões presentes com uma visão de futuro, mas não uma visão de futuro neste mundo, não uma esperança naquilo que iria acontecer neste mundo, não numa justiça humana, mas naquilo que o próprio Deus faria a partir da volta de Jesus. E isso já nos traz uma grande lição, uma primeira grande lição nesse trecho. Nós esperamos, perseveramos, fortalecemos o nosso coração e não murmuramos. Por quê? Porque a vinda de Jesus está próxima. Então, porque a vinda de Jesus está próxima, é que nós temos esperança. É porque a vinda de Jesus está próxima que nós perseveramos na fé. É porque a vinda de Jesus está próxima que o nosso coração é fortalecido. E é isso que nós precisamos ter em mente, e é isso que nós precisamos ter no nosso coração. Agora, que paciência é essa que Tiago está falando aqui? Que tipo de paciência é esta? Tiago, ele diz aos irmãos que eles deveriam exercer essa paciência diante da opressão. Veja que ele coloca esse trecho logo após ter falado duramente contra a ganância dos ricos, né? Logo após ter falado contra o amor ao dinheiro, né? E então ele diz que os irmãos deveriam ter paciência diante da opressão e do sofrimento causado por aqueles gananciosos ricos, né? Por aqueles que ocupavam posições de liderança, de autoridade, mas que oprimiam os seus liderados, oprimiam aqueles que eram pobres. Eles deveriam exercer paciência diante dessa situação, que não era propriamente causada por eles mesmos, né, mas era causada por outros. E a grande questão aqui é que, ao invés deles buscarem uma justiça própria, e é isso que Tiago procura trazer para os irmãos, né? E ao invés de eles buscarem uma justiça própria, eles deveriam, na verdade, esperar por aquilo que viria do próprio Deus. Mas é importante a gente entender que Tiago não está falando que os irmãos deveriam ter uma posição ou aceitar passivamente a opressão
e fala assim, tudo bem, né? O justo juiz tá chegando aí, então vamos trabalhar sem receber. Vamos aqui se esforçar e vamos aqui comer o resto que tiver. Não é isso. Tiago não está chamando os irmãos para uma aceitação passiva daquilo que estava acontecendo. Tampouco, Tiago está dizendo que eles deveriam aceitar a pobreza e o assistencialismo, né, que os mantinha naquela condição de pobreza e naquela condição desumana. Porque eles estavam vivendo numa condição desumana. Imagina você trabalhar duro, né, naquela época não tinha aquele negócio de carga horária, né? Não tinha 6x1, 4x2, não tinha nada disso. Eles paravam, no caso, né, do povo de Deus, né, paravam um dia, né, para adorar ao Senhor, mas os outros dias era trabalho e trabalho duro. Eles começavam acordando as galinhas, né, e depois, no final do dia, terminavam colocando os boi para dormir. Mas ele não está trazendo aqui para os irmãos que eles deveriam se acomodar nisso e falar, não, tudo bem, né? Vocês estão trabalhando duro, não estão recebendo, não tem o que comer, não tem o que dormir, você sai cedo para trabalhar e aí chega no final do dia, não leva nada para casa. Não é isso que ele está falando. Ele chama os irmãos para uma posição em Cristo, a qual os injustos nunca iriam ocupar, a não ser, evidentemente, que se convertessem dos seus maus caminhos. É por isso que Tiago, ele apresenta a paciência aqui como uma virtude que é concedida por Deus por meio de Jesus Cristo. Não é uma paciência gerada no próprio coração humano. É uma paciência que é dada por Deus, por isso que é uma virtude. É por meio dessa paciência que o nosso coração é fortalecido, por algo que Deus nos dá. E para fortalecer essa associação, né, entre a fé e a paciência como virtude, Tiago ele usa o exemplo do agricultor, né, que espera que as chuvas venham no tempo certo. As primeiras chuvas, né, que ele fala aqui são aquelas que caem no início do plantio. Então, o agricultor ele prepara a terra, aí ele joga a semente e ele precisa de água para regar aquelas sementes, né? E então ele conta e espera que essa primeira chuva venha no momento ali do plantio, porque elas são importantes para que a semente possa germinar. Se ele preparar a terra da forma correta, se ele pegar as melhores sementes, mas não chover, então essa semente não vai germinar, ela vai morrer. Então ele espera por essa primeira chuva. As últimas chuvas dizem respeito àquelas que caem quando o grão, né, já está ali formado, tal, e ele precisa amadurecer até que ele cresça e esteja no ponto depois de ser colhido, né, depois que já estiver dando fruto. Então as últimas chuvas são aquelas que caem justamente para aumentar a safra, né? Fazer com que aquela semente cumpra com o seu papel. O agricultor, ele pode até prever as chuvas, eles tinham uma noção muito maior do que nós, né? Na verdade, você vai para quem é agricultor raiz, né? Ele sabe o momento que tem a maior incidência de chuvas, ele sabe o momento em que ele deve plantar, o momento que ele deve colher, não, ele tem essa noção, né? E naquela época muito mais do que hoje. Então o agricultor ele podia até prever a vinda das chuvas de acordo com as estações, de acordo com o momento ali dentro do calendário, vamos dizer assim, do calendário agrícola. Mas ele não podia garantir que a chuva ia vir. Ele esperava que a chuva pudesse vir, ele esperava de fato que ela viesse, mas ele não podia garantir que a chuva ia vir. Por quê? Porque é Deus quem determina quando as chuvas vêm, e é o próprio Deus quem garante o resultado do plantio.
O agricultor, ele trabalha diligentemente, mas ele sabe que a colheita nunca depende exclusivamente dele. E é isso que Tiago está chamando a atenção quando ele usa o exemplo do agricultor. E ele chama essa atenção dos irmãos, para que os irmãos, assim como o agricultor, façam o seu trabalho, façam aquilo que precisa ser feito, mas confiem que o resultado vai vir de Deus. Que confiem e esperem o resultado vindo de Deus. Dessa mesma forma, ele usa o exemplo dos profetas. Eu quero citar aqui, o que E.F. Harrison ele diz a esse respeito. Ele diz o seguinte: a paciência é a virtude que capacita a pessoa a aguardar algo que foi prometido ou que é esperado. E veja, olha a conclusão que ele dá. Ele conclui essa frase dizendo que a paciência é a virtude que capacita a pessoa a suportar sem ira ou recriminação alguém que esteja faltoso. Olha só a aplicação que Tiago está fazendo, e eu estou utilizando aqui essa observação de E.F. Harrison para nos trazer uma clareza sobre que tipo de paciência que Tiago está falando aqui. É uma paciência, como eu disse, que é uma virtude dada por Deus. Nesta paciência nós aguardamos aquilo que somente Deus pode fazer. Mas não somente isso, nós aprendemos a suportar, sem ira ou recriminação, alguém que esteja faltoso. Mais uma vez eu quero lembrar a vocês do que Tiago acabou de falar sobre a opressão dos ricos, sobre a opressão daqueles que amam o dinheiro. É nesse contexto que Tiago está falando sobre esse tipo de paciência. William Hendrickson, ele disse o seguinte: perseverança é a graça de suportar, é a bravura de perseverar na realização da tarefa confiada por Deus, apesar de cada uma das dificuldades e provações. É a recusa de sucumbir ao desespero ou covardia. É um atributo humano, evidentemente, é um atributo que Deus dá para o ser humano, e é revelado em relação a coisas, isto é, circunstâncias que envolvem a pessoa, aflição, sofrimento, perseguição, etc. A longanimidade caracteriza a pessoa que, diante daqueles que a molestam, mostra paciência, recusando-se a ceder à violência ou a explosões de raiva. Aqueles irmãos não tinham todo o direito de insurgirem contra os opressores? Vamos fazer uma greve? Eles não tinham todo o direito de se sindicalizar e falar assim: vamos parar tudo, vamos fechar as fábricas, vamos parar de alimentar os bois, vamos parar de tratar a terra, vamos parar de regar, vamos parar de semear, vamos parar tudo. Enquanto a gente não receber, inclusive os atrasados com juros e correção monetária, a gente não vai mais trabalhar. Humanamente falando, eles tinham esse direito, porque eles estavam trabalhando e não estavam recebendo. Mas Tiago está falando: peraí, vocês estão em Cristo, e porque vocês estão em Cristo, não é essa atitude que vocês devem ter. Não é negligenciar o sofrimento, não é negligenciar a opressão, não é negligenciar aquilo que vocês estão passando, mas é ter uma atitude que não é como a atitude que o mundo tem, não é fazer como todo mundo faz. Vocês receberam uma capacitação que vem de Deus, que os ajuda e os fortalece a enfrentar as situações de adversidade, de tribulação, como o mundo não pode enfrentar e não consegue, porque eles não têm ou não receberam essa capacitação que vem de Deus. Então veja que aquilo que Tiago está propondo aqui para os irmãos, está dizendo para os irmãos, não é nada fácil. Não é nada fácil.
Ele está pedindo algo que não faz parte da natureza caída do homem. Então, antes de tudo, a paciência que a igreja, nós como igreja deveríamos ou devemos ter diante da opressão dos injustos e das injustiças, é uma posição espiritual em Cristo. Em Gálatas 5:22, Paulo nos ensina que a paciência faz parte do fruto do Espírito Santo. Em Romanos 2:4, Paulo ele diz que a virtude da paciência está associada à bondade e à benignidade. Em Hebreus 6, versos 11 e 12, a virtude da paciência está associada com a fé e com a esperança. Em 1 Coríntios 13:4, a virtude da paciência está associada ao amor. E Tiago continua aqui no verso 8, né? Quando no verso 8, ele diz: sede vós também pacientes, fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Então, além de tudo isso que ele já falou, observe que Tiago, ele associa a virtude da paciência justamente à volta de Cristo, e é isso que deve ancorar o nosso coração. Nosso coração deve estar ancorado na volta de Cristo, em meio a tudo isso que a gente enfrenta, em meio à opressão, em meio a um mundo, e aí eu estou abrindo o leque aqui, né? Em meio a um mundo anticristão, em meio a um mundo que odeia a igreja e que odeia os cristãos. Em meio a tudo isso, Tiago, ele nos chama para olharmos para Cristo e para a volta de Cristo, onde tudo será colocado no seu devido lugar. Então, dessa forma, Tiago ele desloca o desejo imediato de justiça humana, que não opera a justiça de Deus. Ele já falou isso lá no primeiro capítulo, né? Ele desloca esse desejo imediato para a esperança de que a verdadeira justiça virá em breve na volta de Cristo. A verdadeira justiça não vai vir de ações humanas, não vai vir de resoluções econômicas ou políticas ou trabalhistas. A verdadeira justiça, ela virá na volta de Cristo. E é para isso que Tiago chama a igreja para olhar e colocar a sua esperança. Mas note também que Tiago, ele desloca o tipo de esperança que essa paciência produz. Porque a paciência humana, ou a falta de paciência humana, né, vai buscar uma justiça que é vingativa. Mas Tiago também desloca esse tipo de sentimento e de desejo. Não é uma paciência que espera pela punição daqueles que os oprimem, ainda que eles saibam que essa punição virá. É uma paciência que coloca esta virtude dentro do universo da longanimidade de Deus. Então isso é muito mais profundo. É muito mais profundo. Por quê? Longanimidade, o que é longanimidade? Longanimidade é uma paciência estendida, é uma paciência prolongada. E é aqui que nós somos diretamente confrontados, principalmente diante de um mundo imediatista, né? Diante de uma geração, né, que quer as coisas se resolvam como no micro-ondas, né? Você põe ali no micro-ondas, 30 segundos depois já está tudo quentinho, já está tudo pronto. E se não tiver quente em 30 segundos, aí você fica impaciente, fala: não, esse micro-ondas aqui não serve, preciso comprar outro. Preciso comprar um mais potente, que em 10 segundos resolve a situação. Diante de um mundo imediatista, Tiago está dizendo: tenham paciência, mas não é somente uma paciência humana, comum, natural. Como eu disse, ele coloca essa paciência dentro do universo da longanimidade de Deus. A paciência de Deus, essa longanimidade de Deus, é como uma trégua, é como uma pausa divina
que Deus faz antes da execução do juízo. E nessa pausa, pausa divina, né, antes da execução do juízo, Ele proporciona ao homem a oportunidade de arrependimento. Então Deus poderia julgar o homem imediatamente pelos seus pecados. Deus poderia nos julgar agora pelos nossos pecados. Mas Ele resolve, na sua longanimidade, não executar o juízo, que Ele vai executar o juízo, mas Ele resolve não executar agora. Na sua misericórdia, Deus pausa a execução do juízo, por um tempo que Ele mesmo determinou, e nós não sabemos quanto tempo cada um tem, mas Ele pausa essa execução, e Ele espera pacientemente, e nessa espera paciente de Deus, nessa longanimidade, Ele trabalha com o coração do homem, dando a ele a oportunidade de arrependimento. Nesse momento, ou nessa longanimidade, que a misericórdia de Deus atua. Então a misericórdia de Deus atua junto com a longanimidade. Nela, Deus não dá, ou na longanimidade e no exercício da sua misericórdia, Deus não dá imediatamente o que o pecador merece. Então Deus estende sua misericórdia para que o homem, nesse período, seja exposto ao Evangelho, se arrependa dos seus pecados, seja transformado e seja salvo. É uma paciência que espera pela absolvição e não pela punição. E é isso que Tiago está falando, que o tipo de paciência que nós devemos ter como uma virtude que vem da parte de Deus. A gente deve esperar que aqueles que hoje são opressores, aqueles que hoje se levantam como inimigos da igreja, como inimigos dos cristãos, como inimigos dos princípios que Deus estabeleceu, nós precisamos esperar que Deus trabalhe no coração dessas pessoas, a fim de que essas pessoas se arrependam dos seus pecados. E ao invés de, na volta de Cristo, receberem a punição pelos seus pecados, sejam absolvidos pela fé em Cristo. Percebe? Uma lição que a gente pode tirar disso tudo, né? É que enquanto nós como igreja enfrentamos a opressão desse mundo injusto e diabolicamente anticristão, nós devemos esperar justamente o que eu acabei de dizer, esperar que os opressores sejam alcançados pela misericórdia de Deus e se convertam dos seus maus caminhos, enquanto suportamos, não é aceitamos, mas enquanto suportamos suas condutas incompatíveis e opressoras. É fácil? Não. A gente quer? Não. O que a gente quer? A gente quer vingança. A gente quer ver o sangue escorrer. A gente quer ver a pessoa que vem um raio e fala: Deus, isso não é justo. Aniquila com todo mundo. Aniquila com os injustos. Mata todos os impuros, todos esses opressores. A gente quer a aniquilação de todos eles. Mas o chamado de Deus para todos nós é um chamado para o exercício da fé. E e na verdade é um exercício da fé em um dos seus graus mais profundos. E é um exercício que só pode ser executado por meio do governo de Cristo em nosso coração. Se Jesus não estiver reinando e governando o nosso coração, nós não conseguimos exercer a fé dessa maneira. Nós não conseguimos ter essa paciência que é longânima. A gente não vai desejar nem mesmo que esses opressores sejam alcançados. A gente quer que a justiça punitiva de Deus venha sobre eles. E não a justiça da cruz que absolve, não a justiça da cruz que salva, não é a justiça da cruz que redime. Essa é a verdade. O nosso desejo humano é por punição sumária, e não por absolvição, e não por redenção.
É só quando Cristo governa o nosso coração que nós podemos suportar as aflições, as opressões e as injustiças. Romanos capítulo 5, dos versos 1 ao 5, Paulo diz o seguinte: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, a justificação é por meio de Cristo. Verso 2: por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, a gente canta esse texto, né? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha que coisa mais maluca que é o Evangelho, né? Nós nos gloriamos nas tribulações. Imagina os irmãos ali, para quem Tiago está escrevendo, ouve que eles deveriam ter esse tipo de esperança e paciência e perseverança. E aí eles se lembram do que Paulo também já escreveu, né, aqui em Romanos, que nós estamos lendo, e diz, assim como Tiago também fala, né, que lá no começo do capítulo 1, ele fala sobre a alegria por passarmos por tribulações, né? Então ele continua aqui no verso, Paulo continua no verso 3 do capítulo 5, né? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, a aprovação. Tiago não fala lá de nós sermos provados na nossa fé? Paulo continua: e a aprovação, esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, essa paciência, essa perseverança, essa esperança que nós temos, é algo que nos foi dado, foi derramado sobre nós, como Paulo diz aqui, foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. É Ele quem nos dá essa paciência, é Ele quem nos dá essa esperança. É como Pedro vai dizer lá na sua primeira carta, esta viva esperança. É o Espírito Santo quem nos ajuda a perseverar na fé. É o Espírito Santo quem faz isso. E aqui se aplica também uma percepção que era clara, né, para a igreja ali do primeiro século. Qual percepção que é essa? Eles, evidentemente, eles esperavam e constantemente eles ouviam acerca da volta de Jesus, a volta física de Jesus. Jesus disse que iria voltar e eles esperavam por essa volta iminente. Para eles, Jesus voltaria a qualquer momento. Então eles tinham essa esperança da volta de Jesus. Mas eles também sabiam que enquanto Jesus não voltasse fisicamente, eles sabiam que Jesus estava presente por meio da habitação do Espírito Santo. Então a esperança que eles tinham da volta física de Jesus também era complementada pela percepção e o conhecimento de que Jesus estava presente ali naquele momento por meio do Espírito Santo. Isso era do conhecimento da igreja como um todo, e era ensinado para a igreja por todos os apóstolos, os profetas, os pastores ali do primeiro século. Não é o foco principal aqui de Tiago, mas isso estava no coração também dos irmãos. E certamente quando Tiago fala da esperança, quando ele fala da vinda de Jesus e da perseverança que eles deveriam ter, isso estava claro no coração deles, que eles só conseguiriam perseverar por causa da presença do Espírito Santo habitando em seus corações. E era essa presença do Espírito que fortalecia seus corações. Tiago continua no verso 9, confrontando a igreja com uma outra realidade também, que em meio às perseguições constantes e prolongadas, né, a nossa natureza, evidentemente, se inclina para quê? Para as reclamações, para as murmurações, e para talvez a gente observar o que nas outras pessoas, aquilo não nos agrada tanto. Ele fala: olha, não reclame dos irmãos, não murmure contra os irmãos, porque se a gente começa a nossa jornada e começa a ter algumas dificuldades, no começo dessa jornada a gente não, beleza, não, vamos lá, queridos, vamos lá, irmãos, não desanima.
Mas quando essa peregrinação é prolongada, quando as dificuldades se prolongam por um tempo muito maior, a gente começa a reclamar. Nem precisa de muito, né? Quem pega condução aí todo dia, né, usa o transporte público, né, transporte público ou de carro, que seja, né? Você vai lá já começa na fila do ônibus, né? Você vai lá para o ponto de ônibus, se o ônibus atrasa um pouquinho, aí você já começa a reclamar. Se você não reclama verbalmente, tem alguém que deu 5 minutos, fala assim: nossa, mas que demora esse ônibus, hein? É só um falar que o outro também já começa a reclamar. É verdade, né? Mas todo dia é assim, né? Não é possível isso, né? É uma falta de respeito. Aí o outro também começa a reclamar. Aí o ônibus vem cheio. Eu falo, não, de novo esse ônibus cheio? Não, não é possível. Porque esse governo? Porque os empresários? Porque isso? Porque aquilo? Aí chega no metrô, aí está aquele mundo de gente. Aí dá um problema no metrô que atrasa ele. Aí vem a SSO, né? E anuncia lá: estamos com lentidão, os trens estão circulando com lentidão. Só que o povo não chega com lentidão na estação, né? Vai chegando um monte de gente ao mesmo tempo, né? E aí você chega lá quem está em São Paulo, né? Chega lá na Praça da Sé, né? Até o pastor Adão estava falando ontem, a gente estava conversando. Chega lá na Praça da Sé, e aí você está lá, um monte de gente, e aí, acho que eu não vou pegar esse trem, não vou pegar esse metrô, não. O problema é seu, porque quem vem te coloca lá para dentro, querendo você ou não. Você não entra no metrô, você é entrado, né? Você é colocado lá para dentro. Não é? É assim ou não é? Então, quando as pessoas, alguém começa a reclamar, um monte de gente começa a reclamar. E começa a se concentrar só naquilo que está ruim. Tiago, ele está falando assim: olha, nesse período que não vai acabar agora, não fica reclamando, não fica olhando para os defeitos do seu irmão, não fica murmurando contra o seu irmão. Não. A gente não pode se cansar de orar pelos nossos irmãos, a gente não pode se cansar de aconselhar os irmãos, a gente não pode se cansar de ajudar os irmãos. Principalmente quando as tribulações, as dificuldades e a opressão é prolongada. Esta insatisfação pode nos levar a nos colocar no lugar de Deus como juiz, porque a gente passa a julgar os irmãos, a gente passa a julgar uns aos outros. Tiago já tratou sobre isso anteriormente. E outra lição que a gente pode tirar aqui, é que enquanto nós, como igreja, enfrentamos a opressão de um mundo injusto, nós devemos esperar que os opressores sejam alcançados pela misericórdia de Deus, não é? Como eu já disse, se convertam dos seus maus caminhos. Então, em meio a tudo isso, além de nós não murmurarmos contra os nossos irmãos, nós precisamos permitir que o nosso coração seja controlado por Deus, seja governado por Deus, para que a gente olhe para os nossos irmãos, tenhamos compaixão dos nossos irmãos, fortaleçamos uns aos outros, ao mesmo tempo que nós desejamos que aqueles que estão nos fazendo mal sejam alcançados pelo Evangelho de Deus. Tiago avança mais um pouquinho aqui no verso 10, né, mostrando que é possível nós exercermos essa paciência que expressa uma fé prática, né, e ele usa agora também, mais uma vez, né, agora ele vai usar um exemplo dos profetas, né, como exemplo de perseverança, né. Então, tanto aqui como no verso 11, ele usa a palavra grega, né? Hipomone. E essa palavra significa perseverança e firmeza sob provações. Então, uma firmeza que é exercida enquanto nós estamos passando por provações. E por que os profetas são exemplo de perseverança? Porque os profetas aqui
Tiago não está se restringindo àqueles que escreveram os livros proféticos. Eles se referem também a todos os proeminentes modelos de fé do Antigo Testamento que a igreja tinha conhecimento ali. O escritor aos Hebreus traz ali uma lista bastante grande, né, dos heróis da fé. Tiago também se refere a estes, não somente os que escreveram livros proféticos, né, mas principalmente a todos aqueles que falaram em nome do Senhor. Esses exemplos de profetas, ou exemplos proféticos, vamos dizer assim, receberam uma mensagem de Deus, e mesmo diante de toda a oposição que eles tiveram, mesmo diante de todo o sofrimento, insultos que eles receberam, eles não ficaram em silêncio, eles continuaram a pregar, eles continuaram a anunciar a palavra de Deus, eles confiaram no Senhor, e por isso eles perseveravam. Eles perseveraram porque eles confiaram no Senhor com a certeza de que estavam sustentados pelo próprio Deus. No verso 11, já indo para a conclusão aqui do que ele estava dizendo às igrejas, né, ele mostra como permanecer firme e encorajar, né, os irmãos a encontrarem alegria e felicidade no meio das aflições, perseguições, insultos e injustiças. A maior razão, ele volta ao ponto, que é a volta de Jesus. Como que nós enfrentamos com felicidade e alegria as aflições, perseguições, insultos e injustiças? Significa que a gente é masoquista, que a gente gosta de sofrer? Não, ninguém gosta de sofrer. Tenho certeza que você não acordou hoje, né, pela manhã, e falou assim: ô Senhor, obrigado por esse dia, manda umas aflições aí. Manda umas dificuldades. Eu quero ter dificuldade. Você ora assim, de manhã, logo cedo? Minha vida está muito fácil. Manda aí uns problemas aí, porque a gente, se pudesse, a gente todo dia levantava e falava: Senhor, afasta de mim esse cálice, não é? E na verdade o próprio Jesus disse que nós deveríamos orar para que Deus nos livrasse de todo o mal, não foi isso? Jesus nos ensinou a orar para que o próprio Deus nos livre de todo o mal. E a questão aqui agora de Tiago é que como nós podemos ter esperança e como nós podemos permanecer firmes e encontrar alegria no meio de tudo isso? É olhando para Jesus Cristo e sua volta. Não há nenhuma expectativa que possa ser mais cativante, motivacional, ou que se compare com a certeza da volta de Cristo. Saber que ao final da nossa jornada, nós vamos ter uma mansão, vamos ter riqueza, vamos ter prestígio, reconhecimento social, que a gente vai ficar famoso pelas obras que a gente realiza, não se compara com a volta de Cristo. Nós não vamos experimentar alegria maior do que a que teremos quando Cristo finalmente voltar e nos encontrar e nos chamar. Ele trará consigo um galardão, uma recompensa, uma bem-aventurança reservada somente àqueles que esperam por Ele e perseveram nele. Que galardão e recompensa é essa? A vida eterna. É com isso em mente que Tiago usa mais um exemplo de perseverança. Jó suporta as dolorosas perdas, acusações, incompreensões de seus amigos e até da sua esposa, com uma admirável perseverança. Mas Tiago não coloca o foco no sofrimento de Jó, mas em como Deus determinou o fim da sua história. Percebe isso no verso 11? Tiago não está falando que a gente tem que colocar o foco no sofrimento de Jó, mas em como Deus deu um fim, ou qual o fim que Deus deu para a história de Jó. Tiago sabe do sofrimento que a perseguição e as injustiças estavam provocando na igreja, mas ele diz: vistes
o fim que o Senhor lhe deu? Falando de Jó. Vocês viram o fim que Jó teve? Vocês viram o fim que Deus deu para Jó? Tiago aponta para a recompensa final que Deus havia reservado, tanto para o agricultor, como para os profetas e também para Jó. E é nisso que Tiago liga, né, esses três exemplos, do agricultor, dos profetas e de Jó. A recompensa final que Deus traz. E esses três exemplos de Tiago apontam para a esperança e perseverança que nós devemos ter em Cristo e em sua volta. Tanto Jó como os profetas do Antigo Testamento tinham uma fé ativa, e que no fim, o que prevaleceu foi o que o próprio Jesus reservou, o que o próprio Senhor reservou. Deus é quem conduz a história. Deus é quem determina o fim da história. E Tiago termina esta sessão mostrando dois grandes atributos de Deus: a misericórdia e a compaixão. Muitas vezes, quando nós pensamos na misericórdia de Deus, o nosso olhar está somente em nós, né? E de fato, Deus tem misericórdia de nós e não nos dá o que nós merecemos, né? Mas é a sua abundante graça que nos enche de esperança, porque em Jesus nós recebemos o que nós não merecemos. Então se lembre, em sua misericórdia, Deus não nos dá o que merecemos. A gente já falou isso diversas vezes, nós já ouvimos e aprendemos sobre isso aqui diversas vezes. Na misericórdia de Deus, Deus não nos dá o que nós merecemos. Em sua graça, por causa de Cristo, Deus nos dá o que nós não merecemos. E onde está a felicidade dos que suportam as aflições? Na convicção de que merecem a mais severa punição por seus pecados, mas que recebem a recompensa mais valiosa que existe. E Tiago, mais uma vez, desafia a nossa fé quando ele diz que Deus é cheio de terna misericórdia e compaixão. Em sua terna e longânima misericórdia, Deus não vai punir imediatamente os nossos opressores, e permite que eles continuem, inclusive, atuando e vivendo. Parece até que Deus está permitindo, né, que o mal triunfe sobre os que esperam nele. Mas o que de fato Deus está fazendo é permitindo, como eu já disse, que os pecadores possam se arrepender. E aí, eu quero finalizar com duas implicações daquilo que o próprio Deus disse por meio de Jeremias, né, a respeito das misericórdias de Deus. Deus disse por meio de Jeremias que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Em primeiro lugar, significa que a cada dia Deus está adiando a execução do seu juízo, como eu já disse lá no início dessa mensagem, sobre o pecador, dando a ele a oportunidade de se arrepender de seus pecados. Deus, Ele é cheio de compaixão e não tem prazer na morte de um pecador. Por isso, todos os dias, Deus renova esta oportunidade ao pecador. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre o pecador para lhe dar a oportunidade de ouvir o Evangelho, se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus e ser salvo. Mas esse prazo, a longanimidade de Deus tem prazo. A longanimidade de Deus, ou a paciência de Deus, nesse tempo presente, ou nesta era que nós estamos vivendo, né? Que são os últimos dias que começaram com a vinda de Jesus, tá? E vai terminar na sua volta. Essa paciência vai terminar justamente quando Jesus vier. E quando esse prazo terminar, a existência do mal coexistindo com o bem vai ter fim. O mal será completamente exterminado. Então o castigo eterno virá sobre o pecador. Mas enquanto isso, Deus está exercendo a sua misericórdia. E a segunda implicação das misericórdias do Senhor se renovarem a cada manhã, recaem sobre os que hoje confiam, esperam e perseveram no Senhor. Significa
que o compromisso que Deus assumiu de estar conosco todos os dias se renovam a cada manhã. Hoje, quando nós acordamos, as misericórdias do Senhor, que é esse compromisso que Deus assumiu de estar conosco, se renovaram. Antes de você abrir os olhos e ver a luz do dia, essas misericórdias já se renovaram. Deus já disse: eu estou aqui. Então, antes das dificuldades e do mal de cada dia, né, como Jesus disse, né, basta cada dia o seu mal, né? Então, antes das dificuldades e do mal de cada dia virem sobre nós, antes da opressão, das incertezas, dos medos e dúvidas virem sobre nós, antes das enfermidades e a escassez virem sobre nós, Deus já está lá. Nós enfrentamos lutas, mas Deus, antes das lutas, já está lá em nosso favor. Nós enfrentamos enfermidades, enfrentamos escassez, enfrentamos opressão, enfrentamos injustiças, mas antes de todas essas coisas chegarem até nós, Deus já está lá. E cada dia isso se renova. Eu não me lembro qual dos pregadores do passado disse isso, eu não lembro se foi Charles Finney, se foi Spurgeon, mas ele diz o seguinte: antes, ou se foi até mesmo Lutero ou Calvino, não me lembro agora, mas eu lembro da frase: antes de me encontrar com os problemas de cada dia, eu me encontro com a resolução deles. Talvez tenha sido Spurgeon, não tenho certeza sobre isso. Mas antes de me encontrar com os problemas e as dificuldades de cada dia, eu me encontro com a resolução deles, que é Jesus. E esta é a verdade que deve estar no nosso coração. Quando esse compromisso, essa aliança vai terminar para com aqueles que são dele. Quando que isso vai terminar? Nunca. Porque aqueles que são de Deus, esta aliança de Deus se renova a cada manhã e se estende e permanece na sua graça. Então, toda vez que nós ouvimos o Evangelho, nós participamos da ceia, nós oramos juntos e uns pelos outros, Deus está nos fazendo lembrar da sua aliança conosco e renovando a nossa esperança na volta de Cristo, mas também nos renovando com a certeza de que Ele está presente, nos fortalecendo para suportarmos as tribulações. Com isso, Tiago chama a igreja para esta fé prática, que nos desafia a exercer misericórdia e compaixão em favor dos que nos fazem sofrer. Não como quem está no camarote aguardando uma retaliação, mas como quem deseja ardentemente a conversão e a absolvição de pecados dos exploradores, para podê-los também chamá-los de irmãos. O desejo de que a misericórdia triunfe sobre o juízo não é novo. A gente vê isso lá em Oséias, né? 6, quando Deus, através de Oséias, diz: pois quero misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Se você ler todo o contexto de Oséias 6, você vai ver que a aplicação de tudo isso está relacionado principalmente à adoração, né? Mas a ênfase que eu quero trazer aqui é sobre essa questão de que Deus exige de nós que nós sejamos misericordiosos como Ele é misericordioso, que nós tenhamos compaixão como Ele tem compaixão. Tiago está terminando esse verso 11 dizendo que o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. E é nisso que também deve estar ancorada a nossa fé. E a minha conclusão aqui é a seguinte: que nós não devemos, evidentemente, negligenciar as lutas, o sofrimento, as dores, as perseguições, mas nossa esperança, nossa força e nossa perseverança estão e devem estar no conhecimento do Deus que é cheio dessa misericórdia e compaixão. É para Ele que devemos voltar e manter os nossos olhos. É Ele quem tem o controle da nossa história, e dele vem a fé que precisamos para perseverarmos, e dele vem a certeza de que teremos o fim que Ele mesmo planejou para nós, como Ele também diz lá através de Jeremias
E eu quero ler Jeremias 29, 11 ao 14, que ele diz: pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. E vos reunirei dentre todas as nações e de todos os lugares para onde vos dispersei, diz o Senhor, e vos trarei de volta para o lugar de onde vos exilei. Por meio de Jeremias diz que os planos que ele tem para nós não são planos que vai determinar o nosso fim, mas são planos que vão estabelecer o lugar onde nós passaremos a eternidade com Ele. É por causa daquele que nos sustenta e fortalece o nosso coração que nós temos esperança. É por causa dele que nós enfrentamos as dificuldades. É no Deus que é cheio de misericórdia e compaixão e que prometeu voltar que nós devemos depositar a nossa fé. Não espere por resoluções e justiça humanas. Isso não significa, mais uma vez eu quero enfatizar, não significa que nós devemos enfrentar passivamente, né? Se bem que é uma contradição isso, né? Enfrentar passivamente, né? Não é que a gente deve ver passivamente ou atravessar passivamente as tribulações, as dificuldades, as injustiças. Não é isso. Mas nós devemos enfrentar com os olhos em Cristo, porque é Ele quem prometeu que voltará e vai voltar. É Ele quem nos dá esperança. É Ele que é o nosso justo juiz. E é por meio dele que nós perseveramos. Enquanto isso, enquanto nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo, devemos orar por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Eles precisam do Evangelho. E mesmo que eles rejeitem a pregação, nós devemos continuar orando por eles. Porque enquanto eles estão neste mundo, Deus está dando para eles a oportunidade de se arrependerem e de se converterem dos seus maus caminhos. E quando eles se converterem dos seus maus caminhos, então eles vão perceber as ações deles, e como a própria Bíblia nos ensina, quando eles tiverem essa oportunidade, como Zaqueu teve, né? Ele teve um encontro com Jesus, e por causa do encontro que ele teve com Jesus, ele restituiu àqueles que ele havia roubado, dando inclusive mais do que ele tinha roubado daquelas pessoas. Quando uma pessoa se converte, a sua vida muda completamente. Paulo teve sua vida completamente transformada quando ele teve um encontro com Cristo. Ele, de perseguidor, passou a ser perseguido por causa de Cristo. Ele que consentia com a morte de cristãos, estava disposto agora a morrer por causa de Cristo e sua igreja. Que nós possamos orar por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. E possamos clamar para que eles se convertam dos seus maus caminhos. Essa é a única forma da verdadeira justiça vir sobre a terra. Não é só sobre as nossas vidas, mas vir sobre a terra. Se o Evangelho for pregado, as pessoas se converterem e crerem em Jesus. Amém? Falei bastante, mas era isso que Deus tinha colocado no meu coração. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Espero que você tenha entendido e que nós possamos voltar os nossos olhos para essas realidades e para essa verdade. Jesus está voltando. Ele é a nossa esperança e nele nós perseveramos. E é Ele quem determinou o fim da nossa história. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Jesus,
porque nós não precisamos esperar por algo que venha deste mundo. Obrigado porque nós não precisamos confiar na justiça desse mundo. Obrigado porque Teu Espírito está em nós. E porque Teu Espírito está em nós, nós podemos crer no amanhã. Como dizem as Escrituras, e como é a verdade que está em nossos corações. Nós cremos no amanhã, porque o amanhã promete a Tua volta. E nós sabemos que o Senhor está voltando. E sabemos que é pelo Senhor que nós perseveramos. E é em Ti que nós colocamos a nossa esperança. Como agricultor, nós diligentemente vamos continuar trabalhando, pregando o Teu Evangelho, orando uns pelos outros e orando pelos nossos inimigos. Mas sabendo que o resultado é dado pelo Senhor. Como os profetas, nós não vamos desistir e parar de anunciar as boas novas, mesmo diante das oposições, mesmo diante dos insultos. Nós não vamos parar. Como Jó, nós cremos que o Senhor nos dará um fim muito melhor do que é o nosso começo, porque o Senhor é quem tem o domínio da história da nossa vida. Foi o Senhor quem escreveu a história da nossa vida. Por isso, Pai, nos ajude a perseverarmos em meio às tribulações, perseguições e opressões deste mundo tenebroso. Nos ajude a andar na Tua luz neste mundo de trevas. E nos ajude, Senhor, a mantermos e termos uma fé ativa, mesmo quando o nosso coração quer se inclinar para as coisas humanas. É em Teu nome, Senhor, que nós oramos e clamamos a Ti. Amém. Pela Tua ajuda. Clamamos a Ti, Jesus, pelo Teu perdão pelos nossos pecados. E clamamos a Ti para que o Senhor nos encha de fé, esperança e compaixão. Jesus. Amém, Senhor.